angolano, veio para o Brasil jovem e é um dos mais respeitados guitarristas de blues, reconhecido lá fora internacionalmente. Eu estou falando do guitarrista Nuno Mindeles, com quem eu converso agora e tenho a honra de falar aqui no Refrão. Nuno, que prazer falar com você aqui no Refrão. O prazer todo meu, Andréia. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho e pela honra de fazer parte desse projeto aí. Muito obrigado. Bom, a honra é nossa, né, Nuno? A gente que já conversou aqui com Toninho Horta, com vários guitarristas, Sérgio Dias, e agora a gente é brindado com você. Eu sei que na pandemia você não parou, você está em plena atividade, já fez live, também fez uma biografia. Conta pra gente. Eu pensei, músico tem que tocar, senão morre. Então, e assim, eu vi a galera muito triste em casa, os meus seguidores, todos lamuriando e todo mundo muito para baixo, assim. Eu comecei a fazer live de uma forma espontânea. Eu fui pioneiro, viu, nisso aí. Tenho a certeza absoluta. E aí eu fiz uma vez, duas, achando que era uma brincadeira. E aí foi uma cobrança, não podia mais sair. Até hoje, eu chamo de órfãos da live. A galera até hoje fala, Nuno, pelo amor de Deus, domingo, a gente precisa de você, volta, volta. Que eu parei um tempo de fazer, mas eu tô em dívida até com essa galera da live. E aí, a live vai, live vem. Eu tinha lançado Angola Blues, o Angola Blues foi lançado exatamente quando começou o decreto de fase vermelha. Assim, eu estava marcado em várias casas em São Paulo, Blue Note, e no interior também tinha vários shows marcados e parou. Aí eu tinha esse livro engavetado por anos. Para começar, é uma biografia que não é linear, tipo, nasci, comecei a ouvir música, gostava muito, influências, tal. Não é uma biografia de músico, guitarrista. Na verdade, eu quis dar uma de escritor de romance, assim. Então é uma biografia disfarçada, romanceada, mas é 100% verdadeira. E como não é só música a minha vida, é uma parte da minha vida mas em função da envergadura de tudo, de um exílio, né, de uma guerra, de uma, enfim. E aliás, isso é uma das ideias do nome Por que não sou bluesman? Porque ninguém teria tempo de ser bluesman com esse tamanho de incêndio para apagar que eu tive a partir dos 16, 17 anos. Mas aí tem uma galera que reclama. Não me lembro, outro dia alguém falou, então você me enganou porque eu não sou bluesman. Eu falei, não, não, eu tenho 1 milhão de razões para dizer por que não sou bluesman, mas eu tenho outro 1 milhão para dizer por que sou bluesman. Então, próximo livro eu escrevo por que eu sou um bluesman. O próximo. Mas tudo bem, tem a sua biografia. Essa biografia, então, fala aí de 4 personagens. Por que 4 personagens? No fundo, o leitor perspicaz até saca que sou eu só, né? Mas eu dividi a minha pessoa em vários personagens, porque cada um teoricamente teria uma vida tão diferente do outro, né? Tem o cara lá que é o Mincho, que nasceu num paraíso tropical e que gostava de Beatles e Rolling Stones e de blues e derivados e guitarristas, e andava de moto pelas praias e namorandinho e copiando seus heróis. Esse era o Mincho. Aí, de repente, veio uma guerra, um exílio, tem um cara que é o Macedo, que perdeu tudo, ficou literalmente com a roupa do corpo e acabou toda aquela magia, aquele sol, aquela coisa toda virou uma penumbra que levou mais de 20 anos para se reajustar. Aí havia também o Martim, que era um cara meio que era uma espécie de um outro ego do Mincho, também numa fase adolescente. E tem um narrador não identificado na primeira pessoa que, até pela forma como fala, tem, tem um tio meu, um tio emprestado que leu umas frases e falou: bom, não precisa ser. Se eu pegasse esse livro e não tivesse assinatura de ninguém, eu já saberia que era seu só pela maneira como você está escrevendo, só pelos seus termos, enfim. Que maravilha, quer dizer, uma forma diferente. Agora, na biografia tradicional, para que as pessoas
conheça um pouco da sua história. Como que foi a infância em Angola? Como é que é essa história de você construir os próprios instrumentos? Conta um pouco para que as pessoas conheçam um pouco do Nuno Mindeles. É uma história do tipo filme Out of Africa, né? Tipo, a minha mãe é uma pessoa nascida em Portugal, mas não tem uma gota de sangue português, porque os pais dela eram Ucrânia e Polônia. Então, ela nasceu em Lisboa. Geograficamente, a minha mãe virou portuguesa, mas ela, olhando para ela e tudo, e fazendo um DNA, não tem absolutamente nada de lusitano. Que, por causa daquela história da guerra, Segunda Guerra, dos judeus, o êxodo, a galera sempre passava por Portugal para ir para a América. Esse era o caminho dos judeus no exílio. Nesse caminho, a minha mãe nasceu em Lisboa e o pai dela acabou indo à África trabalhar com madeira, enfim, para uma região que é o equivalente da Amazônia, assim, inclusive a Zona Franca e é o norte, o Rio Zaire. E eu nasci ali na floresta do Mayombe, no Rio Zaire. Assim, a gente ouvia a música africana e ouvia os nossos heróis. Era o jazz e o blues americano, era o cinema americano, o cinema inglês, a música inglesa, a música brasileira. Eu tinha cerca de 2.000 LPs quando eu saí de lá, exilado aos 17 anos. Nessa altura tinha quase 2.000 LPs, se não 2.000 mesmo, mais os singles. E ali tinha muita música brasileira minha também, que eu tinha Baden Powell, e eu tinha até Novos Baianos, Chico, e eu ouvi essas coisas todas lá também. E os instrumentos? Esses instrumentos musicais que você mesmo confecciona, né? Até hoje. A minha mãe trabalhava, desde muito cedo ela trabalhava, então, e o meu pai também. Então a gente ficava ali brincando. Eu tinha o dia livre era minha avó que dava umas duras e tal, mas a gente ia pra rua brincar de fazer bolinha de gude, enfim, brincar. E os meus amiguinhos eram nativos. Eu tinha vários amigos portugueses e tal, mas tinha um monte de amigo afrodescendente, um monte. E a gente ficava ali brincando. E eu via como eles construíam violões com, na época era uma lata de azeite português de 5 litros, fazia um buraco, punha um braço de madeira, tentava fazer lá as tarraxas e punha fio de pesca, né? Como se fosse corda de nylon. E a gente afinava aquilo do jeito que a gente gostava e saía samba mesmo. Nuno, a gente vai ter que fazer um intervalo. Essa sua classificação na Guitar Player vai ser o tema do próximo bloco. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. I know what you want. I know what you want. Yeah, I know what you want. Get your ass on. Leave me alone. Rock and roll. You wanna do it, but I don't. I know what you want. You wanna do it, but I don't. I know what you want. You wanna do it, but I don't. I know what you want. Gonna do it, but I don't. I know what you want. De volta com o refrão, hoje eu tenho a honra de conversar com o guitarrista Nuno Mindeles. Nuno, você foi aí agraciado, na verdade, com um reconhecimento da revista Guitar Player de estar entre os melhores guitarristas, mesmo estando fora da América do Norte. Eu queria saber o backstage dessa história, porque eu sei que tem uma história aí que você concorreu meio que a contragosto e acabou sendo aí, sim, classificado, né, como um dos melhores. Como é que foi essa história? Legal você saber disso, Andréia. Eu não... Essa é uma história até meio bastidor total, assim, nem achei que fosse possível descobri-la. O lance é verdade, isso aí. Eu primeiro fui perfilado na Guitar Player
pela mão do editor dela na época, que é um cara que, na verdade, nem é só um jornalista, é um escritor de blues, que era o Jas Obrecht, uma autoridade de blues. Ele era o editor na época. Então tinha um disco meu chamado Long Distance Blues, que ele perfilou na Guitar Player, o que já foi uma coisa assim meio, né, um brasileiro no Spotlight, a sessão era Spotlight. Então eu comecei a receber comunicações da França, e de tudo que é lado da galera que ia na coisa e lia aquilo lá e começou, escrevia carta mesmo. E aí uma dessas cartas veio de Los Angeles, de um cara falando, olha, eu gostaria de ouvir esse CD, eu tô vendo aqui coisa. Eu falei, beleza, eu vou te mandar, tal. E eu mandei. E esse cara espontaneamente começou a querer que eu avançasse mais, que eu fosse... Começou a me ajudar, assim, sem eu pedir muita ajuda, mas, por outro lado, eu precisava mostrar para ele que eu correspondia às ajudas que ele queria me dar. Fica meio estranho, falar, obrigado, mas não vou entrar não, ó. Então eu falava, então, claro, porra, Ron, muito obrigado. Era Ron o nome. E aí eu decidi entrar apenas por isso, para mostrar que eu tinha entrado. Eu nunca na vida, jamais imaginei que ganharia, que poderia ganhar um concurso desse. Tinha guitarristas do mundo inteiro, especialmente os americanos que estão numa fila, né? A nata da guitarra americana. Você até pode ser tão bom quanto eles, mas chega num nível que ganha quem está na fila e quem é da terra. Então eu pensei, bom, o que eu faço aqui? Eu tinha lá as instruções todas. Eu desci no estúdio que eu tinha, era uma garagem que eu usava, tinha transformado em estúdio, inclusive com bandeja de ovo, que são as melhores, diga-se de passagem, para isolamento acústico e tal. E sentei numa bateria Pinguim, até posso dar os dados, velhinha, e fiz uma base de bateria pensando no que viria depois, sozinho. Tim, 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 tá, tim, tim, tim. Aí depois eu gravei um baixo em cima dessa bateria, já pensando qual a guitarra que viria depois, e depois eu improvisei uma guitarra num bloco só, não tem solo, nem base, nada, uma coisa só, vuf. Aquilo passou um tempo, eu esqueci desse assunto. E por coincidência, esse americano que tinha pedido coisa tinha vindo me visitar aqui. A gente entrou em casa, eu liguei a secretária eletrônica, e tinha o editor da Guitar Player, congratulations, né, etc. Eu falei, olha, deu certo aí o que você pediu para eu fazer. Eu falei, o cara nem acreditou. Eu falei, ó, tá vendo? Você me pede para ganhar essas coisas, eu ganho, olha aí, zoando. Mas eu não lembrava nada, não lembrava de nada. Aí eu liguei para Nova York para pedir, que eu ganhei um prêmio, além do disco e da coisa toda, tinha guitarra feita de encomenda para mim, aliás, uma grande guitarra que eu tenho aqui. Eu vi lá onde é que eu tinha coisa, eu falei, oi, aqui é o Nuno, eu estou ligando do Brasil. O cara começou a rir, ele falou, você é o cara que ganhou blues, você é o cara do Brasil que ganhou desses caras. Mas foi tão engraçado, até para eles foi engraçado, assim. Como um americano vir aqui ganhar um concurso de escola de samba, sei lá. Queria saber o que aconteceu para você chegar até o seu primeiro disco, né? Blues e Derivados. O que abriu a porta do Brasil para você até você chegar nesse seu primeiro álbum? Aquela história, eu vim para cá, eu estava no Canadá, a gente ficou splitado, a família, pai para um lado, mãe para o outro, galera morando emprestado aqui e ali, até tentar reconstituir, porque a gente perdeu tudo mesmo, literalmente, não é expressão. Eu fiquei realmente com a roupa do corpo na época. E até brinquei no programa do Jô, que o Jô descobriu que eu tinha falado em algum lugar que eu comi frango de macumba na chegada ao Rio de Janeiro. Então ele perguntava isso, o que você comia? Bom, enfim, daí eu nunca parei de tocar, embora não conseguisse, então eu tive que começar a trabalhar em coisas, né, trabalhar em empresa aérea. Teve uma rádio, a Brasil 2000, que estava bastante cult na época. O diretor ouviu uma fita minha e adorou, assim. Era um cara, graças a Deus, é o Roberto Miller Maia. E aí ele começou, eu não tinha disco nem nada, mas ele tocava, ele falava, fita de show, tudo que você tiver, me manda que eu vou tocar. E tocava aquilo. Aí começou um zum sobre o meu nome por causa da Rádio Brasil 2000. Aí eu fiz aí por causa disso, um cara se aproximou uma vez num show que eu fazia
sabe Deus como, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro, depois à noite tocava, e depois eu saía do show, ia para o estacionamento, dormia assim encostado no carro meia hora, trocava a roupa de músico pelo terno e gravata e ia trabalhar. E no meio e com 3 crianças de colo para cuidar. No final de um show, um cara chegou e falou: vamos fazer um disco, a gente tem um estúdio, eu vou transformar em gravadora só para fazer o seu disco. Eu falei: vamos? E aí eu fiz esse disco Blues e Derivados. E aí eu peguei nesse disco. E aí a Eldorado, que já tinha uma estatura muito mais, né, muito maior, começou a tocar uma versão que eu fiz de uma música do Caetano para um shuffle de Chicago, porque o shuffle é então quando chega em casa com slide guitar e aquela coisa toda meio blues de Chicago e cantando essa música, e aquilo começou a tocar no Eldorado direto, assim. Então o Blues e Derivados foi antes disso, mas isso também foi sedimentando para as continuações. Aí no disco seguinte eu já gravei com mais conforto, né? Já fiz parceria com Larry McRae, com Milton, uma produção melhor. Me fala aí, você acha que o que abriu as portas, né, por sua vez, aí para fora do país, esse reconhecimento, foi o prêmio da Guitar Player ou foi você, enquanto guitarrista de blues e representando muito bem seu instrumento? O que acontece é o seguinte: eu gravei pela Antones Records, que era também uma gravadora extremamente cult americana. Então, para a Europa e, enfim, o outro lado do Atlântico, Japão, o que fosse, eu era um artista da Antones. Talvez alguém se preocupasse em saber se era brasileiro ou não, mas isso não era o caso. Mas o que fez a diferença foi que a Antones me gravou, porque há uma coisa que americano tem que é extremamente importante. Se você é do ramo, eles respeitam. Se você é um imitador médio ou barato, ou até um bom imitador, eles não dão muita bola. Mas o ponto é, um cara foi até Antones com um monte de disco de blues brasileiro. Eu me lembro disso. E me ligou sem me conhecer e falou: olha, eu estou indo lá. Ainda falou de um jeito tipo, quer, não quer, sabe assim? Eu nem conhecia o cara. Ele falou: eu estou indo lá para os Estados Unidos, vou fazer umas reuniões com uma gravadora lá e estou levando blues nacional, estou levando isso e aquilo. Se você quiser, eu levo um disco seu. Eu falei: claro, será um prazer, sem dúvida. E aí ele chegou um dia na gravadora e estava uma roda à volta do meu disco, conferindo assim. Ele falou: meu, foi clara o interesse daqueles caras e o espanto com isso que você tinha feito ali. Então, daqueles discos todos, o meu foi o que os caras mais gostaram. Isso pavimentou uma continuação para uma produção pela Antones Records. Nuno, a gente vai ter que fazer agora mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente continua o nosso papo e dessa vez falando sobre Angola Blues. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o guitarrista Nuno Mendeles. Nuno, vamos falar do Suwalk Festival, que é um dos maiores festivais de blues ao ar livre. Você participou e fez um disco ao vivo. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência de o público enorme, assim, mas assim, para cima de 20 mil, sem exagero.
E o que aconteceu também foi um pouco catártico, assim. Eu me surpreendi porque no ano seguinte, geralmente vai parar, tem uma calçada da fama lá, e vai parar naquela calçada a galera que mais se destacou, enfim, por alguma razão. E essa calçada da fama, eu só soube no ano depois, né? Na verdade, a gente tocou, foi embora, todo mundo achou legal, animal, mas aí no ano seguinte, quando teve a edição seguinte, começaram a me mandar imagens da calçada lá. Tá lá todo mundo, Joe Bonamassa, a galera do Cream, né? Ginger Baker, o Jack Bruce, Yardbirds, todo mundo tá ali. A história do rock e do blues tá lá. E aí eu tô lá na calçada com Billy Gibbons e com o Eric Burdon e Mavis Staples, que era das Stax, que era as Staples Singers, que é um negócio que eu ouvia com... E então isso me mostrou que foi uma experiência extremamente bem sucedida. Você não vai parar naquela calçada a não ser que tenha sido realmente um impacto muito grande. E me deu na telha de fazer um disco ao vivo, porque eu já fiz vários festivais grandes, assim, que tá bem para frente, assim, né? Você ouve o disco, percebe aquela galera alucinada. Foi muito legal. Gostei muito. Você que já tocou com grandes músicos, grandes nomes do blues, do jazz, do rock, tem alguém que você já imaginava, era inspirado inclusive nesse grande nome e acabou cruzando e tocou com seu grande ídolo? Já aconteceu isso? Já aconteceu com parte da Double Trouble, que é o Tommy Shannon, e o Uncle John Turner. Quando eu tinha 15 anos, eu ouvia Johnny Winter. E o Johnny, que era assim, você tem alguns messias da guitarra na história do rock e do blues. Então você tinha o Jimmy nos anos 60, aí você teve o Johnny Winter nos anos 70, e depois você teve o Stevie Ray Vaughan nos 80, 90. Então, um desses messias, enorme messias, que eu costumo chamar, era o Johnny Winter. E quem eram os músicos dele? Tommy Shannon e Uncle John Turner, o batera. O Uncle John foi meu baterista em várias turnês na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Uma experiência, um cara que tocou com Jimi Hendrix, que tocou com Lightning Hopkins, que tocou com B.B. King, e que era o meu grande herói de adolescência, junto com o Tommy Shannon. E de repente eu estou tocando com ele pelo mundo afora. Ele não foi um nome pop ou estelar como o próprio Johnny ou como o Stevie Ray Vaughan, mas do ponto de vista pessoal foi uma das coisas mais importantes que me aconteceu na vida em relação a acabar me tornando amigo do ídolo, inclusive, porque a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito grande e ele me faz muitíssima falta. Foi embora muito cedo e eu não consigo. Até hoje eu não me conformo que isso tenha acontecido. Um dia a gente estava fazendo shows no Brasil e aí a gente está passando no Paraíso, aqui em São Paulo, e o Uncle John falou: "Ei, Nuno, dá uma olhada ali na revista, ali, ó." Aí eu olhei para a banca, via lá a revista com CD encartado, o título era Blues, e daí? Ele falou: "Não, você não entendeu, sou eu, olha lá." Aí tinha, a foto era o Johnny Winter no baixo, que também é um negócio interessante, o Jimmy na guitarra e o Uncle John na batera. Então eu falei, eu tô raspando a lenda, o cara que tocou em Woodstock, e tava lá o Uncle John Turner junto com esses caras desse calibre gigantesco. Aparece a foto dele lá, eu falei, parabéns, Uncle, você tá em São Paulo, numa banca no Paraíso, tocando com Jimi Hendrix. Agora você falou para mim de Johnny Winter, eu acabei me lembrando da aparência do Sérgio Hines também, com quem você fez show, Sérgio Hines brasileiro, Luiz Carlini também. Como é que foi essa experiência com os guitarristas brasileiros? O meu batera estava tocando com o terço. Na verdade, eu estava tocando com o baterista do terço na minha banda. E ele um dia apareceu com o Sérgio num show nosso lá. Aí um dia ele me falou: Nuno, eu tenho um projeto aqui que é fazer uma banda, eu, você e o Carlini. Uma banda que vai se chamar Três Guitarristas. Eu falei, e aí, só para complementar, foi o que eu disse: olha, quando eu cheguei aí, criança, com 17 anos,
vocês estão no mesmo pacote que esses grandes heróis meus, sabe? Os meus heróis eram B.B. King, eram Alvin Lee, etc. Mas no Brasil, como adolescente, os meus heróis eram você, o Carlini. Vocês são a história do rock. Eu fico extremamente honrado em poder fazer parte de um projeto com a galera que é a história do rock no Brasil, né? Só faltava o Sérgio Dias nisso. Mas o Sérgio Dias eu também fiz uns negócios. Uma época ele produziu e gravou baixo num demo meu. Eu conheço o Sérgio também. E agora vamos falar com prazer de Angola Blues, o seu recente trabalho, que resgata um pouco aí da África, tem dialetos. Explica pra gente como é que é essa cesta aí africana misturada ao blues. Quando eu saí de Angola, eu costumo dizer que eu saí pela porta dos fundos, né? Porque estava uma guerra, eu fui expelido do meu país por causa de uma guerra civil e entrei num outro país pela porta dos fundos também, porque cheguei lá como um Zé Ninguém, sem nada, com a roupa do corpo, que foi o Canadá. Depois disso, eu voltei para o Canadá pela porta da frente, lá pelo Montreal International Jazz Festival, sentado aqui perto, ali na mesa. Chegou um e-mail falando: a gente gostaria que Vossa Senhoria fizesse parte do festival. E aí eu voltei também para Angola, costumo dizer pela porta da frente de novo, que eu fui fazer shows lá. E aquilo tudo começou a me levar a querer fazer músicas angolanas que eu ouvia quando era criança e adolescente em Angola. Uma música aqui, uma música ali, eu falei, não, tem que fazer um disco inteiro com as coisas que eu ouvia quando era criança. Tem Mushima, que é como se fosse aquarela brasileira angolana, você toca no show, a galera chora. Mas eu até, por acaso, tive uma experiência diferenciada em relação aos angolanos em geral, porque como eu estava em Uambo antes, em Uambo é umbundo, é um outro dialeto. E assim por diante. Só que eu ouvi muito essas sonoridades desde criança e conheço algumas coisas tanto de um quanto do outro. O disco está em quimbundo porque esses sucessos que tocavam nas rádios lá eram em quimbundo. Eu cantei em quimbundo. E um detalhe interessante que acho que vale a pena dar um toque, que eu não me pergunte por quê, mas é real. Eu não falava quimbundo, nem cantava quimbundo há 40 anos. Há algo que altera o seu DNA quando você é pequenininho. Só pode ser, né? Porque o que explica essa facilidade em decorar as coisas em quimbundo, mais do que na minha primeira língua, que é o português, ou mais do que o inglês, que seria a minha segunda língua. Hein? E Nuno, eu agradeço muito a tua entrevista, agradeço a tua participação no refrão. Se quiser agradecer e dar um tchau pra gente em quimbundo ou em outra língua, ou até mesmo uma mensagem bluesística do Blue Man, que tá sim aí dentro de você, pode mandar ver. Agradeço de coração, para nós foi uma honra. Super, hiper obrigado uma vez mais pelo carinho, pela consideração, pela oportunidade da entrevista. Desejo tudo de melhor ao refrão. Andréia, sem palavras para agradecer a sua atenção, sinceramente, e estarei sempre à disposição para tudo que for necessário. Nsakidila. Nsakidila significa obrigado. Grande Nuno Mindeles. Muito obrigado. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça, também no nosso canal no YouTube e no Instagram, @TV Justiça Oficial. Semana que vem tem mais refrão. Eu te espero e você fica agora com o Bluesman Nuno Mindeles. Tchau!